Se você está ouvindo isso agora, preste muita atenção, porque algo já começou a mudar de uma forma que a maioria das pessoas ignora completamente. E o fato de você estar aqui neste exato momento não é acidental nem insignificante. Há uma razão muito específica para sua atenção ter se voltado para esta mensagem neste momento. A maioria das pessoas sentirá essa mudança quando ela começar, mas não a perceberá por completo. Não porque esteja escondida delas, mas porque não estão conscientes o suficiente para reconhecê-la antes que desapareça. A consciência é o fator decisivo aqui, e a maioria das pessoas a perde quase instantaneamente sem se dar conta. Você não tem tempo ilimitado para perceber o que está acontecendo. O que você está vivenciando agora é uma janela de percepção estreita, onde sua consciência está ligeiramente mais aberta do que o normal. É sutil, quase como uma pequena distorção em sua percepção normal da realidade. O momento em que tudo parece um pouco diferente, menos fixo, menos previsível e mais difícil de definir com o pensamento normal. E aqui está o que quase ninguém entende. Essa janela não permanece aberta. Ela se fecha rapidamente. No momento em que você retorna à sua rotina habitual, às suas distrações habituais e aos seus padrões automáticos de pensamento, ela se fecha novamente. E quando isso acontece, tudo volta a parecer normal, como se nada de incomum tivesse ocorrido. É exatamente por isso que a maioria das pessoas não percebe. Não porque o momento não tenha sido real, mas porque não permaneceram presentes o suficiente para reconhecer sua importância antes que desaparecesse. Antes de prosseguir, uma instrução simples. Escreva nos comentários: "Eu percebo". Não como uma frase, mas como um sinal deliberado de consciência, uma decisão de permanecer consciente enquanto essa janela ainda estiver ativa. E se ao menos parte disso já lhe parecer familiar, inscreva-se agora, porque o que se segue não é algo para ser esquecido casualmente. É algo que você reconhece no momento ou perde completamente. Essa janela perceptiva se fecha rapidamente porque a consciência humana não foi projetada para permanecer aberta e instável por longos períodos sem retornar ao equilíbrio. No momento em que algo desconhecido aparece em seu campo de percepção, sua mente imediatamente tenta organizá-lo. Ela rótula, categoriza e tenta trazer a experiência de volta a algo controlável e familiar. Se não consegue fazer isso rápido o suficiente, não se expande para uma consciência mais profunda. Em vez disso, comprime a experiência de volta a algo reconhecível. É por isso que essa mudança parece quase totalmente visível, mas nunca completamente clara. Ela permanece na fronteira do reconhecimento, sem se estabilizar totalmente. Você não a perde porque ela desaparece. Você a perde porque sua mente a substitui. Ela preenche a lacuna com algo conhecido, algo seguro, algo que restaura a sensação de normalidade. E no momento em que isso acontece, o sinal desaparece completamente. É aqui que a maioria das pessoas interpreta mal todo o processo. Elas presumem que nada mudou, quando na realidade algo mudou, mas não permaneceu tempo suficiente para ser processado conscientemente. É semelhante a vislumbrar algo na sua visão periférica. No momento em que você tenta focar diretamente nisso, já desapareceu. E quanto mais você ignora esse momento, mais rápido ele desaparece na próxima vez. Seu sistema aprende com a repetição. Começa a antecipar sua falta de atenção sustentada e encerra a experiência ainda mais cedo. Logo após essa janela se abrir, algo mais sempre acontece. Um retorno ao seu estado mental habitual. Não parece forçado. Parece natural, quase automático. De repente, você se lembra de algo que precisa fazer. Sente a necessidade de verificar algo. Sua atenção se volta para um pensamento que parece urgente, prático ou importante no momento. Mas esse retorno não é aleatório.
É o mecanismo que restaura seu nível perceptivo normal. Porque se você permanecesse nesse estado expandido por muito tempo, sua percepção começaria a mudar de maneiras que desafiam sua sensação usual de estabilidade. Não de forma dramática ou imediata, mas gradualmente o suficiente para fazer com que os padrões comuns da realidade pareçam menos fixos do que antes. E é exatamente por isso que a maioria das pessoas nunca vai além desse ponto. Não porque lhes falte a capacidade, mas porque nunca permanecem tempo suficiente no momento em que a mudança está realmente acontecendo. Elas a tocam brevemente e depois a abandonam. Todas as vezes. Como resultado, a mudança nunca se completa. O processo recomeça constantemente, sem nunca se estabilizar em algo contínuo. Neste exato momento, esse processo já está começando novamente. Não de forma dramática ou óbvia, mas da mesma maneira sutil de sempre. Assim que você começa a entender o que está sendo descrito, outra parte da sua atenção começa a se desviar para algo mais. Algo familiar. Algo mais fácil. Algo que o traz de volta ao piloto automático. E este é o ponto crucial que a maioria das pessoas nunca percebe. A perda não acontece depois que a experiência se vai. Isso acontece enquanto você ainda está imerso na experiência. Acontece exatamente no momento em que você sente o impulso de se desligar, de rolar a tela para outro lugar, de pensar em outra coisa ou de reduzir toda essa experiência a apenas mais um conteúdo. Esse impulso não é neutro. É o próprio mecanismo de fechamento. Se você o seguir, mesmo que minimamente, a mudança retorna à percepção comum. Tudo parecerá estável novamente, previsível novamente e explicável novamente. Mas apenas porque você retornou ao seu padrão habitual, não porque nada realmente aconteceu. Portanto, este é o momento que realmente importa. Não depois. Não depois que o vídeo terminar. Agora. A única maneira de essa mudança se estabilizar é se você resistir à tentação automática de se afastar da consciência e permanecer presente tempo suficiente para que a percepção se acomode em vez de se redefinir. Se você perder essa janela de oportunidade, nada de dramático acontecerá na superfície. É isso que torna tão fácil ignorá-la. Não haverá consequências óbvias. Nenhum sinal claro de que algo foi perdido. Você não sentirá que cometeu um erro. Você simplesmente continuará como de costume, sem perceber que um momento passou pela sua consciência sem ser totalmente reconhecido. O que realmente acontece é muito mais sutil. Tudo volta ao normal. Sua rotina parece estável novamente. Seus pensamentos se tornam previsíveis novamente. E aquela vaga sensação de que algo estava mudando se dissipa lentamente. Mas o que não é visível é que a oportunidade em si não continuou. Ela se fechou. E quando se fecha, não reabre exatamente da mesma forma. Esses momentos dependem de um alinhamento interno preciso. Sua atenção, seu estado de consciência e o momento da sua percepção convergindo simultaneamente. É por isso que tantas pessoas continuam dizendo que sentem que algo está mudando, mas nada muda completamente para elas. Elas continuam rondando o momento em que a mudança realmente ocorre, mas nunca permanecem nele tempo suficiente para que se estabilize. É aqui que a maioria das pessoas trava. Não porque não percebam a mudança, mas porque não entendem como permanecer presentes nela depois de percebê-la. A experiência se torna confusa, instável e fácil de descartar. Sem uma maneira clara de se manter presente, a mente retorna ao que é familiar. Há um espaço entre perceber algo e realmente compreendê-lo. A maioria das pessoas nunca atravessa esse espaço. Eles percebem a mudança, mas não conseguem manter a consciência por tempo suficiente para que ela se desenvolva completamente. Sem essa continuidade, a transição se repete indefinidamente, sem nunca se completar. É exatamente por isso que o guia de transição quântica foi criado,
não como algo separado dessa experiência, mas como uma continuação dela. Ele explica o que realmente acontece quando a percepção começa a mudar, os estágios envolvidos e como permanecer consciente por tempo suficiente para que a transição se estabilize, em vez de se reiniciar repetidamente. Se isso lhe parece familiar, não é algo para adiar. É uma explicação de algo que já está se desdobrando em sua consciência neste momento. O que você está vivenciando não é aleatório e não está sincronizado com todos ao mesmo tempo. Esses momentos surgem quando a consciência interna atinge um certo limiar. Quando a percepção se torna sensível o suficiente para detectar padrões que sempre estiveram presentes, mas que antes passavam despercebidos. É por isso que não parece que você está aprendendo algo novo. Parece que você está se lembrando de algo. Como se já tivesse sentido isso antes, mas nunca tivesse permanecido tempo suficiente para compreender completamente o seu significado. A diferença agora não é a mudança em si. A diferença está na sua consciência disso. E quando a consciência atinge esse nível, a percepção começa a se reorganizar. Você começa a notar uma precisão temporal que parece impossível de ignorar. Começa a perceber padrões repetitivos que não parecem coincidência. E começa a sentir que certos momentos atraem sua atenção antes de desaparecerem novamente. É por isso que essa janela é importante. Não porque algo externo esteja mudando repentinamente, mas porque sua capacidade de perceber o que já está mudando está ativa agora. Se você permanecer presente por tempo suficiente, essa percepção deixa de parecer coincidência e passa a parecer clareza. A experiência deixa de ser uma questão de adivinhação e passa a ser de reconhecimento. Antes que isso termine, há uma ação simples, mas importante. Reserve um momento para pausar e observar o que realmente está acontecendo dentro de você agora. Não seus pensamentos sobre isso, não sua interpretação, mas a sensação pura subjacente a tudo. Essa sutil mudança na consciência. Essa leve instabilidade interna. Essa sensação silenciosa de que algo está diferente, mesmo que ainda não seja totalmente explicável. Não fuja disso. Não substitua por distrações. Não passe por isso apressadamente. Simplesmente permaneça com a experiência um pouco mais do que você normalmente faria. Esse é exatamente o ponto em que a maioria das pessoas perde a noção da realidade, e o ponto que determina se a experiência será lembrada ou esquecida. Então escreva: eu fiquei. Não como um gesto de envolvimento, mas como um reconhecimento de que você percebeu a experiência ponto padrão e não retornou imediatamente a ele. E se você chegou a este ponto, o próximo passo não é reconhecer a mudança. É aprender a permanecer nela sem recair na percepção automática. Essa mudança não é algo que você espera. É algo que você reconhece ou perde completamente. E agora, você está em um daqueles raros momentos em que o reconhecimento é possível. Não porque acabou de começar, mas porque sua consciência está alinhada o suficiente para notá-la. Essa janela não permanecerá aberta indefinidamente. Não porque desaparece instantaneamente, mas porque a maioria das pessoas sai dela sem perceber que o fez. Portanto, a verdadeira questão não é se algo está mudando. A verdadeira questão é se você permanecerá presente tempo suficiente para permitir que essa mudança se estabilize em sua consciência. E se você permanecer, a experiência não se desvanece na memória, ela se torna clareza. Caso contrário, simplesmente passa como se nunca tivesse acontecido.